Oi, oi, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a minha rotina, agora trabalhando fora e estudando no formato EAD. Então esse vídeo vai ser mais ou menos um vlog do meu dia trabalhando, mas eu vou compartilhar com vocês algumas dicas muito importantes de como que eu tô fazendo para me organizar para trabalhar fora e estudar EAD. Trabalhar fora e estudar EAD não é fácil, eu passo por muitos desafios, assim como você, mas a gente vai se ajudando, vou compartilhar algumas dicas que têm funcionado para mim, que eu estou me esforçando em aplicar, e eu espero que te ajude também. A primeira dica é criar um horário. Então é muito importante você definir um cronograma realista que leve em consideração os seus horários de trabalho e também os seus compromissos. Também os momentos de descanso que são muito importantes. Mas nesse primeiro passo, você precisa levar em conta qual que é o seu horário de trabalho e em qual horário você vai poder estudar e quantas horas você vai poder estudar por dia. Eu sei que tem muitas pessoas que me perguntam quantas horas é o ideal você estudar programação, quantas horas eu estudo por dia. Mas não tem como eu te passar, por exemplo, você precisa estudar 4 horas, 3, 2, uma, porque cada pessoa tem uma rotina diferente. Tem gente que trabalha fora, tem gente que não trabalha. Então, se você não trabalha fora, você tem essa oportunidade de estudar muito mais. Só que se você trabalha fora, você talvez não tenha tanto tempo assim. Então, você precisa adaptar esse horário para a tua rotina. Cada pessoa tem uma rotina diferente. A segunda dica é você estabelecer metas claras. Eu, por exemplo, tenho um curso de linguagem de programação que eu comprei por fora, na verdade, não é relacionado à faculdade, eu comprei ele na Udemy e eu tô querendo muito terminar esse curso, ele tem certificação e eu quero terminar ele o quanto antes. Então, eu estabeleci uma meta de terminar ele em um mês. Então, definir metas de aprendizado de curto e a longo prazo vai te ajudar bastante a manter o foco e a motivação. Até porque você vai estar acompanhando o seu progresso e você vai estar atingindo as suas metas também. O legal que eu faço, que talvez dê certo para você, é que eu crio um bloco de notas no meu celular. Então, eu uso o bloco de notas mesmo do iPhone. Você pode usar o bloco de notas tanto do seu celular quanto um bloquinho de notas físico também. Mas aí você vai listar quais foram as suas metas para aquele mês em relação aos estudos e quais você alcançou. Então você vai marcando, vai dando ok e isso dá uma satisfação muito grande. Depois do trabalho, eu dei uma andadinha nessa loja para ver alguns itens de papelaria e eu praticamente fiquei apaixonada. Mas, obviamente, não comprei nada porque vocês conseguem ver o preço nos vídeos. Inclusive, eu só olhei porque estava muito caro. Então, eu decidi só mostrar para vocês o meu passeio. Essa vela, eu achei ela linda, linda para decorar o setup, mas olhem e pasmem no preço. Impossível de eu comprar. Voltando para as dicas, a terceira dica é você priorizar as tarefas. Então você precisa deixar listado quais as tarefas são mais importantes e urgentes em relação aos seus estudos. Por exemplo, quais as matérias da faculdade que não podem esperar, quais os trabalhos de faculdade você precisa fazer, os vídeos que você precisa assistir, as apostilas que você precisa ler. Então, isso vai permitir que você concentre o seu tempo e a sua energia nas atividades que realmente importam. Eu ganhei esse presentinho que chegou do correio de uma pessoa muito especial na minha vida. É um presentinho para o meu setup, então quando eu chegar em casa eu vou abrir com vocês. Gravei um pedacinho do meu setup antes de colocar o meu presentinho, mas eu vou abrir agora com vocês.
Gente, eu não fazia ideia do que era, então também tava super na expectativa do que seria. E pra quem não gosta muito de ver unboxing sobre takes do meu vídeo abrindo caixas, porque eu vi que teve gente que reclamou no último vídeo que eu postei, então você pode acelerar pra você ir pra próxima dica. Ai, não acredito que você comprou um deskpad. Que bonitinho. Eu ganhei esse lindo deskpad de presente e teve uma parte do vídeo que eu tive que deixar em mudo porque minha voz ficou muito ridícula. Mas enfim, já coloquei no meu setup, já ajustei e eu acho que combinou super porque eu gosto dessas cores caramelos. Eu gosto muito de bege, de branquinho, mas eu gosto de deixar meu setup bem aconchegante e essa cor combinou perfeitamente com a cor da minha cadeira. Voltando para as dicas, né? Então, a quarta dica que eu queria dar para vocês é para você usar uma agenda ou um aplicativo de organização. Então, essa dica eu já dei um spoiler no início do vídeo, né? Que eu falei para vocês que eu uso o bloco de notas do iPhone. Então, você pode usar o bloco de notas também do seu celular, ou você pode usar um bloco de notas físico. Você vê o que funciona melhor para você. E em relação ao mês, eu crio uma lista, por exemplo, mês de agosto, setembro, outubro. E além dessas listas mensais, você vai criar uma lista semanal do que você precisa estudar, você vai destrinchar as matérias, colocar uma meta de vídeos para assistir, uma meta de apostilas para ler, vai dando ok. Isso é ótimo para você se organizar, para você ver que você está alcançando suas metas. E, gente, vou dar até um spoiler do que eu tô fazendo, que tá me ajudando pra caramba, que é você simplesmente se recompensar. Mas eu vou dar mais dicas sobre isso em outro vídeo. A quinta dica é para você eliminar distrações. Então é muito importante você ter um foco na hora de você estar estudando e estudar em casa, às vezes é bem complicado, porque é um obstáculo muito grande, né? A gente sempre tem algumas distrações. Então é legal você ter um espaço de estudo bem tranquilo e livre de distrações. E, por exemplo, televisão, redes sociais e outras atividades não relacionadas ao seu estudo. Então, eu acho bem interessante você evitar usar o celular. É interessante você evitar estudar pelo celular, caso você tenha essa opção. Então, você pode desligar o Wi-Fi do celular ou deixar ele em modo avião, para que você não se sinta tentado a mexer nas redes sociais. Para ser bem sincera com vocês, eu tô criando um ranço muito grande de redes sociais. Eu tô lá no Instagram mais por conta do canal no YouTube, mas eu não tenho Instagram pessoal e eu sinto que o Instagram e redes sociais em geral, elas têm engolido o meu tempo de uma forma muito maluca. Então eu perco muito tempo vendo vídeos bobinhos que não vão me ajudar a chegar a lugar nenhum, e é um tempo que não volta mais. Claro que tem vídeos motivacionais, mas também tem vídeos que não te motivam a nada e também que não vão te ajudar a chegar em lugar nenhum. Então, para ser sincera, eu tô cogitando a ideia de desativar o meu Instagram pelo período no qual eu preciso alcançar as minhas metas e talvez eu nem volte, porque eu não gosto muito de redes sociais. Mas se você gosta e acha interessante, então você pode aprender a olhar de forma realista para esse problema e ter o controle da situação ao invés de ser controlado por ela. A sexta dica é você dividir o seu tempo em sessões menores. Com certeza eu vou fazer um vídeo depois falando muito mais sobre isso. Tem a técnica Pomodoro que você pode usar, que eu uso e que é muito, muito legal, tem me ajudado pra caramba. Se você, assim como eu, tem muita dificuldade
em ter foco na hora dos estudos e acaba se distraindo. Então é muito interessante você usar esse método de estudos. Então você pode dividir o seu tempo em sessões menores, mais curtas, ao invés de você passar 1, 2, 3 horas, já que você não é acostumado de início, você pode estudar 30 minutos seguidos e depois você vai tirar 5, 10 minutinhos de pausa. Eu tenho feito isso e tem sido bem legal, tem funcionado bastante. A sétima dica é para você definir um cronograma para o trabalho e os estudos. É muito importante você já deixar certo o horário que você precisa começar a trabalhar e o horário que você precisa começar a estudar. Então, assim como você leva tão a sério o horário do seu trabalho, você não costuma faltar nenhum dia da semana, se esforce também para não faltar nenhum dia da semana nos seus estudos. E isso, gente, é para mim também, porque acaba que, para ser sincero, eu acabo falhando um ou dois. Mas o que que acontece? Eu sei que acontece com você e também acontece muito comigo, que é tipo, bate uma preguiça, bate o cansaço, bate tudo menos a vontade de estudar. Então, assim, é um desafio muito grande, gente. Essas dicas, eu não vou falar pra você que eu sigo tudo à risca, porque eu me esforço, eu tento. E eu compartilhei com vocês porque eu tenho certeza que vocês querem tentar e querem se esforçar também. Eu vou gravar mais vídeos em relação a isso, como que eu tenho feito. E eu espero muito que essas dicas elas tenham te ajudado, ou que elas te ajudem assim como elas estão me ajudando muito também. Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo, que você se inscreva no canal para você não perder mais nenhum vídeo. E eu espero também que você deixe um like aqui para me ajudar. Eu te vejo até o próximo vídeo. Até mais e tchau, tchau.